Oi, galerinha! Aqui quem fala é a turma de gestão empresarial da FATEC Cotia e vamos apresentar um trabalho sobre ergonomia para vocês. O grupo é composto por Amanda Gomes, Larissa Goulart, Sérgio Pedreira, Laís Moraes e Isabela Nogueira. Bom, começando pelo conceito básico da ergonomia, ela atua no ambiente tecnológico, como é feito, como é usado, etc. Ela faz a interface entre os artefatos tecnológicos e garante que ocorra o mínimo de atritos possíveis. Ela surgiu em 12 de julho de 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, no Reino Unido, com a criação da Sociedade de Pesquisa em Ergonomia. Vários profissionais, da área, eles se juntaram para a criação de uma nova sociedade de pesquisa. E a ergonomia se define como uma disciplina que trata da adaptação dos sistemas ou artefatos tecnológicos às características humanas, visando sempre a saúde, a segurança, a satisfação e a eficiência. Uma das principais características relacionadas à ergonomia são em relação às áreas relacionadas, que no caso são a engenharia, psicologia, design, comunicação, sociologia e arquitetura. No caso, a sociologia é utilizada por conta das relações de trabalho, de liderança e de chefia. Já a arquitetura e o design, eles são utilizados em relação ao layout, por conta se no trabalho, no ambiente de trabalho, ocorrer uma desorganização no layout, isso vai ocasionar em problemas e em acidentes no ambiente de trabalho. E aí usa a arquitetura e o design para reestruturar, organizar esse layout e evitar acidentes. E agora, com as mudanças no ambiente de trabalho, há também o home office, onde o trabalhador ele trabalha em casa, a serviço da empresa, e entre outras áreas relacionadas também. Bom, no início do século XX, com o aumento da mecanização e a industrialização massiva, muitos aspectos humanos eles foram bastante negligenciados, onde se importava mais com a produção do que com os custos humanos em si. E isso tudo aconteceu na era do Fordismo e do Taylorismo. O ritmo de trabalho ele era determinado pelas máquinas e alavancas, onde o sujeito ele executava os mesmos movimentos por horas e horas, com o supervisor ele controlando e ditando o seu ritmo de produção. Tudo isso sem nenhuma preocupação com os fatores humanos. Também o conceito básico relativo aos efeitos que o trabalho causa ao ser humano. Lesões por esforço repetitivo. Esse termo está caindo em desuso porque o propósito da ergonomia é cuidar para que as lesões não ocorram de fato. E também esse termo ele já aponta causa e consequência dos fatos. Já o DORTS, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ele está sendo mais adequado porque ele possui um caráter mais preventivo. Bom, atualmente vivemos uma quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, onde temos automação, sistemas cada vez mais atualizados e tecnológicos, internet das coisas, etc. A ergonomia, ela tem sempre que atualizar, renovar e evoluir para atender essas novas necessidades humanas, de modo a prezar sempre pela saúde e segurança do trabalhador. Falando sobre o desenvolvimento da ergonomia, nós podemos separá-la em três partes: os aspectos cognitivos, físicos e organizacional. O aspecto físico, ele vai dizer sobre o ambiente de trabalho do colaborador e como ele se interage, como que é o metabolismo dele, se ele tem mais facilidade em trabalhos braçais ou em trabalhos como o escritório, por exemplo. Então, é o metabolismo do colaborador ao longo do dia, resumindo. E também, esse mesmo metabolismo, ele vai se divergir quando os colaboradores, eles têm idades diferentes, porque um senhor, ele não tem a mesma força, não tem mais a mesma força normalmente,
como, por exemplo, uma pessoa mais jovem. Já os aspectos cognitivos, eles tratam propriamente da parte psíquica, né? Como o colaborador, como fica a mente dele quando precisa tomar decisões, como fica a mente dele no ambiente de trabalho. E, por último, os aspectos organizacionais, que é a organização do trabalho como um todo. Se são trabalhos autônomos, se é linha de produção, e como esses colaboradores eles trabalham entre si. Atualmente, não tem mais essa parte de chefia e subordinados. Hoje todos têm esse dever, né, de trabalhar como equipe e não mais como chefia e subordinados. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre os postos de trabalho e os problemas ergonômicos encontrados dentro desses postos de trabalho. Primeiro, né, o que é um posto de trabalho? O posto de trabalho nada mais é do que a menor unidade produtiva dentro de uma empresa, onde é composta de um trabalhador, né, um colaborador e a máquina, né, o ambiente homem e máquina. E dentro desse ambiente, dentro do posto de trabalho, existem muitos problemas ergonômicos e nós iremos aqui elencar alguns dos principais problemas ergonômicos encontrados diante a estes postos de trabalho. E um dos problemas ergonômicos encontrados é a comunicação, né? Ali talvez o trabalhador ele precisa ir e vir de uma máquina a outra para se comunicar com outro trabalhador, e isso é considerado um problema, né? E também nós temos talvez ali o problema instrucional, né? Talvez o trabalhador ele chegou e ele não recebeu instruções para realizar determinada tarefa corretamente, e ali talvez ele fique também tendencioso fica tendencioso a ele receber um pouco mais de pressão no seu cognitivo, que também é um problema ergonômico, né? Ali ele tomar uma decisão rápida sem receber a devida instrução. Isso também é considerado um problema ergonômico e faz com que a eficiência do trabalho, a eficiência, né, daquela determinada tarefa, ela seja prejudicada. E também nós temos ali talvez o problema de acionamento e posicionamento de determinada máquina. Talvez o trabalhador ele está ali trabalhando de costas ou por vezes em pé, né, por horas em pé ali. Isso também é um problema ergonômico porque vai atingir mais para frente o físico, o psicológico também daquele colaborador. Bom, e aqui nós temos mais alguns problemas ergonômicos encontrados com mais frequência, né, nos postos de trabalho, que seriam, né, os problemas físicos naturais e os problemas operacionais. Os problemas físicos estão muito elencados a talvez ali os ruídos, a temperatura, a própria higiene do local, né? Os problemas naturais, por exemplo, o trabalhador fica exposto muitas horas no sol, o trabalhador ele fica exposto à chuva, ele fica exposto ao ambiente natural, porém, né, ele sem nenhuma proteção correta. Isso também é um problema ergonômico. E também nós também temos aqui o problema operacional, que, como eu já disse, ali é bem elencado com o problema cognitivo, onde o trabalhador ele está ali sob pressão, ele está trabalhando ali muitas vezes com metas e metas muitas vezes absurdas, né? Bom, o que é a análise ergonômica do trabalho, né? A análise ergonômica do trabalho ela é necessária para nós entendermos as condições de trabalho dentro de uma organização, né? E para realizar uma boa análise ergonômica, existem algumas pesquisas a serem realizadas. Bom, nós temos a pesquisa de tipo de pesquisa descritiva, que é realizada a partir de uma pesquisa de opinião e ou atitude, um estudo de caso e ou documentais, e nessas pesquisas pode ser também aplicada algumas técnicas, né? A técnica de observação, por exemplo, que pode ser realizada sendo ela assistemática ou sistemática, direta ou indireta. Temos também as técnicas de inquirição, que são realizadas através de entrevistas, verbalizações e ou questionários e escalas de avaliações. Bom, já na pesquisa experimental, nós temos a aplicação de variáveis
né, em laboratório ou em campo, que é onde o pesquisador ele testa possibilidades, né, variáveis, ele experimenta algumas possibilidades dentro de um posto de trabalho. Já na pesquisa participativa, é onde há a participação ativa do pesquisador, é onde ele faz uma coleta direta de informação. Bom, como as metodologias utilizadas para essa pesquisa, nós temos a análise ergonômica do trabalho e a intervenção ergonomizadora. Bom, as etapas principais da análise ergonômica do trabalho é a análise de demanda, análise de tarefa, análise de atividade, diagnóstico e, por fim, né, são feitas recomendações ergonômicas do ambiente de trabalho, né? E já na intervenção ergonomizadora, as etapas principais são apreciação, diagnose, projetação, validação ou testes e, por fim, o detalhamento e a otimização. Ela é bem parecida com a metodologia anterior. Depois de vermos, né, as pesquisas que nós utilizamos para fazer uma análise ergonômica do trabalho e as metodologias, é necessário que vejamos também as técnicas e as ferramentas utilizadas, né, para essa análise. Bom, nós temos algumas técnicas aqui mais populares, né? A NR17, que é a norma regulamentadora número 17, que ela trata, né, sobre os aspectos ergonômicos do ambiente de trabalho. Ela faz uma inspeção do ambiente de trabalho. Nós temos a OCRA, que é um método que calcula o nível de exposição aos agentes de risco. Nós temos a REBA, que é uma análise rápida do corpo inteiro. Nós temos a RULA, que é uma análise rápida, só que dos membros superiores do corpo, né? Temos o checklist de Colton, que ele é um questionário realizado pelo pesquisador, né? Onde o pesquisador ele observa o ambiente de trabalho em questões ergonômicas. E existem diversas outras técnicas e ferramentas, né? Temos a Yoshi, XI, que é o Strain Index, questionário nórdico e etc. Bom, não existe uma técnica ou uma ferramenta certa. Cada técnica e ferramenta tem as suas particularidades e são utilizadas de acordo com situações específicas. Conforme já abordado, a ergonomia é sobre um conjunto de regras e procedimentos que visam a saúde do colaborador. Por esses motivos, trouxemos a pergunta: será que existem deficiências que causam algum problema em relação aos processos escolhidos do projeto Organização, Sistemas e Métodos? Sim. Um dos exemplos já exemplifica tudo, que é o processo, o administrar estoque de máquinas. Ele está baseado na má alocação de máquinas da empresa, por esse motivo pode causar algum dano à saúde do colaborador. Além disso, o jeito que o colaborador utiliza para consertar alguma máquina quando está com um problema, pode ser que a coluna dele fique invertida, assim causando um desconforto. Por esse motivo, visando completamente a saúde do colaborador, a empresa optou por um especialista para ter uma consulta uma vez na semana para atender esses colaboradores, trazendo assim a saúde e o bem-estar de todos.